Pai do Senhor, sejam bem-vindos à nossa lição 7, a sétima lição do dia 16 de agosto de 2020. Porém, essa lição não vai ser realizada domingo, ela vai ser, pelo menos aqui na nossa igreja, vai ser data aqui na sexta-feira por causa da eleição no domingo. O título é A Teologia de Bildad. Se há sofrimento, há pecado oculto. É o segundo amigo, de Jó. Mais uma teologia sobre o sofrimento dele. O textual diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Tá? Jó 4, versículo 7 e 8. A verdade prática, que é boa, a verdade prática, A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nem todo mundo que sofre está em pecado, mas naquela época ele achava que estava, A benedita lei da semeadura dita por Bilfaz e confirmada em teologias religiosas por Bildad por um pecado oculto. Ele tinha que confessar esse pecado oculto para que Deus pudesse o perdoá-lo. É como ele vai dar ali no futuro, que a gente vai ler ali na lição. Os filhos de Jó estavam em pecado, por isso que morreram. Mas Jó, pela misericórdia de Deus, poderia se arrepender e voltar a ter a graça do Senhor. Mas essa graça aí não é merecida, essa graça aí é por esforço próprio. Então, são pensamentos teológicos dogmáticos totalmente superados, graças a Deus, Embora ainda tenha umas cabeças radicais aí, mas a gente supera elas com a graça do Senhor. A nossa leitura diária diz assim, segunda-feira, Jó 8, versículo 1 e 2. Até quando falarás tais coisas? Criticando Jó, Na terça, Jó 8:34, Deus perverteria o direito e a justiça. E na quarta, Jó 18, de 1 a 2. Como se usam as palavras? Como se usa as palavras? Se você usar ela adequadamente, serão bem aplicadas. Se usar de maneiras vis, serão amaldiçoadas. E a maldição, o verbo, a palavra, ela é forte, ela pode mesmo transgredir o coração de uma pessoa. Na quinta, Jó 18, de 3 a 4, Quarta também é 18, 1 e 2. Quinta, 18, 3 a 4. Que tipo de tratamento é devido? Na sexta, Jó 25, 1, 2. A soberania de Deus. No sábado, Jó 25, de 3 a 5. Qual é a condição do homem? Que a gente não vai chegar num sábado, isso é só leitura diária, porque a nossa lição, pelo menos aqui na Monte Carmelo, vai ser dada na sexta-feira. Amém? Leitura bíblica em classe, Jó 8, de 1 a 4. Vamos ver o primeiro versículo. Então respondeu Bildad, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? O 3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria Todo-Poderoso a justiça? O 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão das suas transgressões, dizendo que ele era mau, a interpretação dele, não nossa. Então respondeu Bildad, o suíta, e disse, já é o capítulo 18, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Versículo 3. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. O 4. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rodas do seu lugar. Jó 25 agora, do 1 a 6, primeiro versículo. Então respondeu Bildad, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor, ele o faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? O versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasceu de mulher? Como,
O quinto, olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Nossa, quanta impetuosa blasfêmia, né? E quanto menos o homem que é um verme e o filho do homem que é um bicho. Sangue de Jesus. O objetivo geral aqui é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bilbaldi. Então, lembra que o pensamento deles, quem estava em pecado sofria, quem fazia o bem tinha as bênçãos do Senhor. Mas isso em relação a Jó era completamente ao contrário. Ele estava sofrendo por testemunhar a presença de Deus e tudo era para a glória de Deus. Era um teste ao qual, graças a Deus, ele passou, não blasfemou de Deus, mas manteve a sua fé, a sua íntegra diante de todos os intempéries e tribulações. Isso é um exemplo para nós seguirmos. É claro que naquela época não foi uma coisa inesperada, uma coisa em primeira instância, vamos dizer assim, né? Vamos dar uma de juiz aqui, né? Não chegou à segunda instância, foi só até a primeira, graças a Deus. Tô brincando, mas é sério. Mas foi a primeira vez que aconteceu aquilo, então por isso que era inesperado. Mas Deus sempre tem os seus pensamentos certos por linhas certas. Nós que entendemos de maneira errada, infelizmente. Os objetivos específicos estão nos tópicos. O meu tópico vai destacar o argumento de Bilbao que contrasta o pecado com o caráter santo e reto de Deus, né? O segundo vai explicar a concepção de Bilbao que associa o pecado e a quebra da moralidade religiosa. E o terceiro esclarece a argumentação de Bilbao que contrapunha a pequenez humana e a grandeza de Deus, comparando nós somos pequenos da grandiosa do Senhor. Vamos entrar nessa introdução. Só que nessa introdução aqui eu já gostei dessa. Olha que são poucas introduções que eu gosto, mas essa aqui eu já gostei. Normalmente eu faço uma introdução minha mesmo, eu só leio a introdução da revista, porque eu acho elas incompletas e poucos explicativas. Mas essa aqui eu gostei, eu vou debater, eu não vou passar além do que ela falou, porque ela já é ela já é um resumo da síntese da conclusão, como eu digo, né? E ela já fala o sentido da lição todinho, o pensamento de Bilbao em cima de Jó. Então eu gostei dessa introdução, que a gente vai debater um pouquinho ela, mas eu não vou acrescentar nada porque ela está clara, para mim ela está clara. Introdução. Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, que é o Bilbao. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Ele coloca o caráter certo de Deus, o caráter que Deus é justo, é reto, né? Diante do pecado oculto de Jó. Quer dizer, ele tinha um pecado que só ele sabia, ele Deus, né? E que não queria revelar, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. Isso era na cabeça de Bilbao, né? Estudaremos também a defesa de Bilbao por uma moralidade rígida. Olha de onde vem a moralidade rígida aí. Fundamentada em meros preceitos religiosos. Fundamentada em meros preceitos religiosos. Aí eu volto aqui para o nosso tempo aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. Nós temos que parar de nos reger por dogmas religiosos feitos por igreja. Nós temos que reger pelos conceitos, não preceitos, conceitos bíblicos. Se você está seguindo os dogmas da igreja religiosa, igreja pedra, igreja bandeira, desculpa lhe dizer, você ou eu se seguir também, que eu evito o máximo possível isso, por isso que às vezes existe um conflito comigo, a igreja, mas isso é normal, para mim é normal. Pior não seria se não tivesse conflito, aí não seria o humano convivendo com o humano, né? O certo é o quê? Que a gente tem que ver os conceitos bíblicos, não os preceitos dogmáticos da igreja. Nós temos que diferenciar isso. Uma coisa é costume dogmático religioso, outra coisa é a palavra de Deus.
Eu gostaria muito que elas fossem conciliáveis, que, como eu digo, normalmente elas são, mas sempre tem uma que escapa, aí dá problema. Esse é um exemplo como aconteceu com o Jó. Todos os conceitos dogmáticos religiosos, que era a fundação daquele tempo religioso que eles conviviam lá, será que tem tempo? Não lembro se tinha tempo naquela época. Eu acho muito difícil, mas era mais uma questão de pensamentos, né, de congregação do que templo, né? Deveria ter, mas em lugares muito a esmo, né? Tinha os pagãos, deveria ter um religioso. Tinha muito pagão, né? Mas acho que era mais altar. Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado com esses preceitos religiosos para não comparar com os conceitos bíblicos. Os conceitos bíblicos são a vontade de Deus sobre a raça humana. Preceitos religiosos são argumentações humanas. Como são argumentações humanas, são tendenciosos a erro. Não vou dizer que não tem acerto, mas tem erros também. Então a gente tem que ter muito conhecimento bíblico para reconhecer um preceito fundamentado numa religião, seja ela qual for, para que ela não caímos em erros, principalmente erros que façam perder a nossa salvação. Por isso que eu digo, a quem você serve? A igreja pedra, o, ou a Deus, o poderoso e Senhor? Então a gente tem que ter essa relação aí de entendimento de quem é mais de que quem está ajudando e quem está prejudicando. No caso, Deus não prejudica ninguém, mas os preceitos religiosos prejudicam às vezes muita gente. Isso é muito sensível, mas é real, a gente não pode escapar disso. Ah, vamos tirar todos os preceitos. Não, uns são adequados, mas outros não. Amém? A gente tem que ter vamos dizer assim, essa sensibilidade, né? Continuando, preceitos fundamentados em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais, viu só? Bilbaldi estava julgando Jó por preceitos religiosos e não por princípios espirituais. Onde estão os princípios espirituais? Na Bíblia. O problema é a interpretação que a gente faz da Bíblia. Tem uns versículos da Bíblia que é usado para impedir irmãos a galgar funções eclesiásticas, mas esse é um entendimento errado. Eu não vou nem citar aqui, senão vai entrar em polêmica, que eu não concordo, né? Tá escrito lá, mas o entendimento da igreja está errado sobre o que está escrito na Bíblia. Da onde que veio esse pensamento? Foi alguns lá para trás que encostou esse pensamento errado, essa interpretação errada, e ela vem prejudicando ao longo do tempo até hoje. Ela precisa ser mudada, mas isso é uma situação à parte. Mas aqui é a mesma coisa, é a mesma situação, né? Continuando assim, sem guiar os preceitos espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bilbaldi, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua, olha isso aqui, a sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Para eles, né? Para eles lá naquela época, Deus realmente é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Aí alguém pode dizer, está escrito isso na Bíblia? Entre as entrelinhas, a gente percebe que ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas não está escrito essas palavras na Bíblia, ninguém acha, né? O que a gente vai, alguma interpretação pode colocar de uma língua para outra, mas não está não. Na original não existe isso aí. O que existe é o entendimento da onisciência, onipotência, onipresença, o entendimento, né? Mas não que esteja escrito na Bíblia. A gente gesticula, a gente interpreta esse sentido aí da onipotência e dos outros dois, amém? É de que Deus é tão grandioso que você não pode alcançar. É assim? Se você se fechar no seu quarto e orar e falar de coração puro e pedir a misericórdia de Deus, você é alcançado. Então, Deus não é tão grandioso ao ponto de negar e ouvir as tuas súplicas e as tuas orações. Mas eles entendiam assim, que Deus é tão longe, tão alto, tão grandioso,
que o Jó, por exemplo, podia clamar o nome dele, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, que Deus não ia ouvir. Esse é o pensamento de Bilbao em relação ao Jó, que graças a Deus isso foi mudado ao longo dos séculos, né? Amém? As pessoas incrédulas que ainda pensam assim, nós que estamos servindo ao Senhor já mudamos esse pensamento, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Ele, portanto, é inacessível. Deus é inacessível. Deus está dentro de nós, está próximo de nós, aonde nós formos, Deus está conosco. Mas eles pensavam o contrário. Ao longo de cada argumento de Bilbao, veremos a contraposição de Jó. Amém? Não gostaram da introdução? A introdução foi ótima. O ponto central, quando há sofrimento, não se quer dizer que... Quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Esse é o entendimento central. Ou seja, se você está sofrendo, isso não significa que você está em pecado. Isso é um teste que Deus está fazendo para você. Prove a você entender isso espiritualmente e passar por esse deserto e chegar no vale onde tem água e sombra, que é a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos entrar na lição. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Olha essa introdução do primeiro ponto. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é santo, é justo e ele se afasta do pecado. Por isso que aqueles que não são inscritos, que estão em pecado, até aqueles que estão na igreja estão em pecado, Deus se afasta porque ele é santo e justo. Ele chora com gemidos infelizes para te ajudar, mas infelizmente não pode, porque o pecado faz ele se afastar de você. O Espírito de Deus se afasta de nós quando estamos em pecado. Arrependa-se enquanto der tempo, porque vai dar um tempo em que vai procurar a presença do Senhor e não se achará mais. Apocalipse. Amém? Vamos entrar aqui. Primeiro ponto. Deus é justo e reto. A teologia de Bilbao, Jó 8, de 1 a 22, já leram aí o capítulo 8? Leio. Semelhanças com a do seu amigo ele faz, um pouco parecido, né? Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus. Se Jó, no pensamento de Bilbao, se o Jó estava em pecado, então ele estava errado. Então Deus era justo e santo, então Deus não poderia condenar um homem se não tivesse em pecado. Se ele era santo, se ele não estava em pecado, como Jó afirmava, então a teologia de Deus estava errada. Então ele estava ofendendo a Deus. Era mais fácil ele ser pecador, no caso Jó, do que Deus deixar de ser santo. E eles estavam certos em parte. Deus é santo e justo, mas Jó não estava em pecado. Então o que estava afligindo Jó não era o seu pecado, era um teste permissível por Deus para mostrar a fidelidade e a integridade de Jó perante o pecado, e não porque ele estava em pecado, ele estava sofrendo. É complicado de entender hoje, imagine naquela época. Falar assim torce a cabeça, né? Imagine naquela época, e principalmente que não era uma coisa inusitada, não era coisa comum, uma coisa que se propagasse naturalmente, era incomum, né? Por outro lado, como Deus não era justo, como é? Por outro lado, uma outra versão, né? Como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Estava dizendo, bom, Deus não é injusto, né? Então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava afligindo a integridade de Deus, dele e de todos os mais. Mas Jó não estava em pecado. Então como é que ele ia reconhecer algo que ele não estava? Por isso que eu digo, não se deixe influenciar por preceitos religiosos ou por influência de amizade ou por influência de pessoa nenhuma. Deixem-se influenciar pelo Espírito Santo de Deus que habita em vós, pois Ele que vai dar o seu discernimento. Por mais que você esteja humanamente sozinho, mas com Deus e todos os anjos ao seu lado, e eles achando que você está só,
e todos eles te atacando e você ali só se defendendo. Lembre-se que Deus é contigo. Se você for íntegro, se você for justo, pode jogar pedra, pode lhe atacar, pode dizer que você é pecador. Mas se você tiver consciência da presença de Deus na sua vida, que você é uma pessoa íntegra e reta, permaneça firme como um jacarandá, nem alto, nem mais alto que todo mundo, muito menos baixo, mas na direção do alvo, que é Cristo. E por mais que você não tenha vitória nesse mundo, você com certeza terá vitória no reino dos céus. Amém? Não desista da salvação, por mais que até os seus que comem no seu prato lhe diga que você está em pecado. Sempre permaneça na consciência espiritual da ciência de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Tá. Seus pecados. Assim, a teologia de Bilbaldi pode se classificar em duas esferas. Aí ele tinha dois pensamentos em relação a esse possível pecado oculto de Jó. Qual é essas duas esferas aí? Dos bons e dos maus. Bora entender essas duas esferas. Por exemplo, Bilbaldi assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Então, se os filhos de Jó eram maus, então eles morreram por causa disso. Olha o pensamento deles. Capítulo 8, versículo 4. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó 8,5. Ou seja, as duas esferas de pensamento em relação ao que estava acontecendo com Jó, em relação de Bilbaldi a Jó, é que os filhos dele morreram porque eles eram maus. Mas se Jó não estava insistindo em dizer que não era pecador, que tudo aquilo que estava acontecendo não era porque ele era pecado, mas mesmo assim eles dizem que ele tinha que reconhecer o seu pecado para ele poder ser agraciado com a graça do Senhor. Isso não é uma graça não merecida, como é a nossa hoje em dia. É uma graça por esforço próprio. Então, eu vou lá, eu me esforço, eu consigo, eu posso, aí pela minha graça meritória eu sou alcançado por Deus. E não é assim que nós entendemos, né? A graça é um dom de Deus, é um presente de Deus. A graça é a salvação, é a porta por onde nós vamos passar. É um dom, é um presente que o Senhor está dando para nós. Não é por obras que você vai passar por isso, né? É porque se fosse por obras, ninguém passaria, ninguém ganharia essa graça. A graça é pelo esforço de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Aí se você entregar a sua vida para Jesus, pelo esforço dele, você é salvo, não pelo seu. Por isso que não é graça meritória, é graça presenteada. Lindo. Isso que é a teologia de Deus. A teologia do homem não chega nem perto da nossa. Lindo. Lindo, meu Deus. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Entenderam? Amém? Segundo ponto. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Amém? Bilbaldi traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Vamos entender isso aí. Uma compreensão limitada, né? Bilbaldi achava que Deus ele tinha uma compreensão ilimitada de Deus. Eu acho que naquela época não tinha uma interpretação adequada, como hoje não tem, né? Muita gente interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, e a Bíblia, como eu digo, ela não é interpretada pela nossa eloquência, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento. A Bíblia é interpretada desde que você deixe o Espírito Santo habitar em você, e ela transmite o entendimento correto da interpretação textual da Bíblia. Então a Bíblia é entendida pelo Espírito Santo de Deus. Claro que você tem que conhecer a Bíblia, mas interpretar é o Espírito Santo que interpreta e passa isso para você. Mas Bilbaldi não tinha isso, como muitos também não têm aqui, né? Então ele tinha um entendimento muito limitado de Deus, né? Em relação ao sofrimento de Jó.
Ele achava que aquele sofrimento de Jó é por causa do pecado oculto. E tinha que jogar fora esse pecado. Enquanto ele não declarasse que era pecador, ele não ia sair dessa situação. Então era um limite oculto. Ele estava vendo o pecado, a situação, novamente eu digo, pelos olhos humanos. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente pode estar carne hoje, a gente pode estar humano hoje, mas a nossa vida, sendo ela com Deus ou sem Deus, ela vai ser espiritual. Aqui para mim, no meu entendimento pequeno, aqui é a faculdade da vida carnal, porque a nossa vida real é espiritual. Antes de nascer nós já éramos espirituais. Estamos carnais, mas vamos voltar a ser espiritual. A relevância é com Deus ou sem Deus. Nós somos espirituais, mas momentos estamos carnais. Estamos melhorando ou escolhendo um mundo melhor ou um mundo pior. Então cabe a nós começarmos a deixarmos Deus nos usar para compreendermos melhor o seu pensamento, porque o pensamento dele é inefável, o nosso pensamento é limitado. Então deixa Deus te usar, deixa Ele colocar o seu pensamento na sua mente para que saia pela sua boca e possa alcançar todos em qualquer lugar, em qualquer tempo, fora de tempo, para que a palavra de Deus permaneça como Ele sempre diz, porque tudo vai passar, mas a sua palavra permanecerá. Amém? Assim como outra compreensão é evidente, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Quem nos justificou? Quem morreu por vós na cruz? Fui eu? Foi o pastor? Foi o diácono? Foi o dirigente? Quem morreu por nós na cruz foi Jesus. É Ele que nos justifica. É Ele que nos dá a graça. É Ele que nos liga homem e Deus. Tudo vem dele. Tudo foi por Ele. Tudo é para Ele. Então, a justificação, que é a justificação? Deus nos tornou justo porque nós aceitamos o sacrifício de Deus. Ele nos resgatou, redenção dos nossos pecados. Morreu por nós, nos resgatou, redenção. Aí você diz assim, eu aceito Jesus, eu aceito aquele sacrifício, justificado, justo. Né? Daí em diante, da redenção, da justificação, você vai procurar a sua santificação durante a sua vida toda. Essa santificação é trabalhada, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que um dia Jesus lhe chama, aí você vai estar glorificado, glorificação. Mas essa glorificação vai ser só lá no mundo espiritual. Aqui você vai ter redenção, resgatado, justificado, porque você aceitou Jesus, ser um ser justo, e vai trabalhar a sua santificação daí em diante até o último respirar do seu fôlego. Permaneça na santificação do Senhor, porque sem isso você não vai agradar a Deus. Então isso não é meritório. Por quê? Porque não foi você que morreu na cruz pela humanidade. Né? Não é uma graça meritória, é uma graça dada pelo sacrifício de Jesus. Então nós somos salvos não pelo nosso esforço, nós somos salvos porque Jesus morreu por nós na cruz. E aceitá-lo, seu sacrifício, por ele nós somos salvos. Por ele, não pela nossa graça meritória, e sim pela nossa graça dada pelo Filho de Deus que morreu por nós na cruz. Dada, presente, dada. Jesus não morreu só pelos santos. Jesus morreu pelos pecadores. O sol nasce para os pecadores e nasce para os santos. Né? A oportunidade é dada para todos. Como diz lá em Timóteo, em Tito, Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Não é uma classe privilegiada ou não, o negro, o branco, o amarelo, o abastardo, o pobre, o doente, o sano, todos. Basta aceitar aquele sacrifício lá
Aí, de graça você tem a sua salvação, mas tem que trabalhar a sua santificação. Amém? Meritória no processo de justificação diante de Deus. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ele continuando, se você se esforçar, você vai ser salvo. Se você não se esforçar, você não se. A graça meritória não é assim, né? Logo, o enfoque de Bilbaldi não é a graça que flui de Deus, a graça como um presente dada pelo sacrifício de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio, viu só, pretende justificar o homem diante de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para todos. Nós temos condições de nos salvar pelos nossos esforços, pela nossa graça meritória, como diz assim, é lá no tempo lá no tempo de Lutero, lá no tempo de Tomás de Aquino, que é o meu xará Aquino, né? Lá no tempo de São Jerônimo, né? Lá no tempo de quem mais, deixa eu ver assim. Aqueles patriarcas da teologia, né? 1200, 1400, 1500, tempo de Lutero, né? E assim por diante, Calvino. Nem Calvino, antes de Lutero. Antes de Lutero para baixo. São Jerônimo, Tomás de Aquino. Esse pessoal aí, eles achavam que pela graça meritória, ou seja, pelo teu esforço, tu eras salvo. Aí tinha lá um papel lá que te dava a salvação, tu pagasse um valor lá, né? E subiria as escadas lá da igreja e chegasse lá a pagar, lá, você estaria salvo. E Lutero descobriu isso lendo a carta de Efésios e Gálatas, que a graça não é pelo esforço do homem, a graça é pelo sacrifício de Jesus que morreu por nós nas cruzes. O sangue dele nos libertou de todos os nossos pecados. Se estamos aqui com comunhão com Deus, é porque Ele morreu por nós, não porque nós somos esforçados. Então nós não temos condições de nos salvar, a não ser que nos entreguemos a Jesus e confirmemos que pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, nós estamos na direção certa, que se chama Jesus, o nosso único Salvador e Senhor. Além dele ser nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, porque tem muitos senhores aí, nós só temos um, Jesus. Além disso, ele é nosso Salvador, porque nós cremos no seu sacrifício. Então não é por mérito nossos que nós não vamos nos salvar, é pelo sacrifício de Jesus. E o aceitando, nós também temos a condição de ser salvo. Terceiro ponto, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bilbaldi, Jó pergunta: como se justificará o homem para com Deus? Jó 9:2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó estava consciente de que nenhuma perfeição humana o habitaria e aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passa de presunção, ainda que leve com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso, as minhas próprias vestes me abominarão. Bilbaldi achava que se Jó confessasse o seu pecado oculto, por seu esforço de clamar ao Senhor, ele seria salvo. Mas ele tinha que declarar algo que na consciência dele ele não tinha feito. Mas Jó tinha essa consciência que ele estava certo, apesar de estar passando por todo esse sofrimento, que a perfeição de Deus não se compara à perfeição humana. A perfeição de Deus é perfeita, tanto que foi o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne e morreu por nós. Tinha que ser um sacrifício perfeito para nos salvar,
Por isso que o sacrifício de Deus é perfeito, o nosso é imperfeito. O nosso sacrifício é como os panos que enrolam as feridas dos leprosos. A nossa justiça, o nosso sacrifício é comparado àquele pano que cobre as feridas do leproso. Então, fede não presta para nada, mas o sacrifício e a justiça de Deus é perfeita. Por isso que faça o esforço de Jó, ele não ia ser salvo, a não ser reconhecer a sua limitação e declarar que Deus pode todas as coisas. No ele veio, no ele vai voltar, do pó viemos e do pó voltaremos. Nunca ache que você é melhor do que o outro e muito menos mais sábio que Deus. Você vai estar se deparando com a ofensa do Espírito Santo. E quando ofendemos o Espírito Santo, não há mais nada a fazer a não ser esperar o tormento eterno. Nunca faça isso em nome de Jesus. Amém? Então, a perfeição de Deus não se compara com a nossa perfeição. E graças a Deus, Jó tinha esse entendimento e não aceitava a imposição de Bilbao, achando que ele tinha que se confessar de algo que ele não tinha feito. Por isso que ele estava passando por isso, ele estava ofendendo a Deus, e na realidade ele não estava. Amém? Continuando aqui, presunção. Ainda que lavasse, sabe, minhas mãos, abominação. Jó 9, 3, 31. A linguagem é poética, né? Tem que ser. Mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. E por mais que nós sejamos bons não, por mais que a gente sejam corretos, nós não chegamos a 1/1000 da perfeição da justiça e do sacrifício de Deus por nós. Jamais, jamais. Permaneça na sua humildade e reconheça que Deus pode todas as coisas. Declare o seu amor para Ele, entregue a sua vida para Ele. Aí sim Ele vai te dar graça que nós não merecemos, mas Ele morreu tanto por nós como os pecadores. Então, se Ele morreu por nós, quem está nele tem vida, quem não está nele já está atormentado. Amém? Nós somos videira brava e não damos frutos. Para darmos frutos temos que nos enxertar, aceitar o sacrifício de Jesus na videira verdadeira. Assim vamos ser galhos da videira verdadeira. Videira verdadeira, vamos ser galhos. E como estamos enxertados em Deus, em Jesus, assim vamos dar fruto. O que é fruto? É salvar almas. Amém? O fruto da videira, fruto que você come, vai te dar vida e vida abundante. E só quem dá vida é o Filho de Deus. Deus, o Espírito Santo. Amém? Continuando aqui. João pecador. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Nem sempre. É o exemplo de Jó. Seus amigos responderiam: sim, Jó, um testemunho, não. O pensamento deles: aonde há sofrimento, há pecador. Por isso que os filhos de Jó morreram, porque eles eram maus. Então eles eram maus, então eles mereciam morrer. Mas Jó disse: não, meus filhos não morreram porque eram maus, morreram porque eles eram bons. E eu estou sofrendo porque eu sou bom. Aí confunde o pensamento teológico da época, né? Isso acontece muito hoje aqui. Muito. Quando você interpreta a Bíblia erradamente e funda um pensamento religioso, e esse pensamento religioso ele se aplica na igreja por vários anos ou até por poucos anos, isso torna um problema muito peculiar e local, até geral, né? E para modificar isso precisa ter um chacoalhamento espiritual que nós chamamos hoje de avivamento. O pessoal confunde avivamento com emoção
emoção, vamos dizer assim, emoção carnal. Não vou dizer nem que existe a emoção espiritual, mas existe mais a emoção carnal. Você fica feliz, mas quando sai você continua vazio. Você não teve uma transformação, uma mudança. Você teve emoção carnal, né? Continuando, seus amigos respondiam que não. Então Jó estava certo, mas ele estava indo contra o pensamento dos conceitos dogmáticos da igreja. Então isso provocou uma ruptura entre eles, né? Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, né? Se tu estás em pecado, então está pecando, nem sempre. Ou o resultado de um pecado pessoal. Essa era o caso de Jó, ou seja, Deus deu testemunho de Jó, mas apesar disso, aconteceu tudo aquilo com ele. Então, nem sempre o sofrimento é reflexo de um pecado, né? Às vezes o sofrimento, que era no caso dele, era uma situação para mostrar a glória de Deus. Muita gente é cometido doenças graves, é desenganado pelo médico, mas aquela doença não é para a morte, aquela doença é para mostrar que Deus ainda cura. Qual é o seu mal? É uma perturbação espiritual? É demônios lhe atacando? São dívidas? São a sua fé que está pouquinha? É o seu desânimo que está grande? Qual é o câncer da sua carne e do seu espírito? Apresente ele para Deus, mas apresente de espírito e verdade, coração puro, glorificando com hinos espirituais, com orações e súplicas. Assim ele vai te ouvir, com sempre suave em suas narinas. Alguém já me disse, está escrito na Bíblia, tá? Entre as entrelinhas, mas em Salmos fala. E olha ali, quando você coloca o sacrifício lá no tabernáculo e queima, aquilo sobe. E na teoria Deus tira-o com as suas narinas. Então é uma interpretação, mas está em Salmos também. Não me lembro qual Salmo mais está, mas eu vou lembrar e vou falar. Então, se derrame diante de Deus e mostre a sua dúvida, porque assim ele vai tirar aquela nuvem da sua visão espiritual, e a partir daí, como aquele moço de Eliseu, vai enxergar os anjos que te protegem. Amém? Gostaram? Síntese do primeiro tópico: Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Então, por sermos imperfeitos, não podemos exigir perfeição de ninguém. Eu já vi pregador exigir perfeição de alguém que está cantando. Nós somos imperfeitos. Imperfeito não pode exigir perfeição de ninguém. Quem tem que exigir perfeição aqui é o Espírito Santo, Jesus e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles que são perfeitos. Eles exigem perfeição. Nós não podemos exigir perfeição de ninguém porque somos também imperfeitos. Amém? Vamos dar uma pausa. Já voltamos já para o segundo tópico. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro ponto, moralismo por tradição. Havia um moralismo. Superversão da ordem moral, né? Se transgride a verdadeira moralidade. E o terceiro, contemplando a cruz. Oh, que glória! E aí depois a gente passa para o terceiro tópico. Amém? Já voltamos em nome de Jesus.